Um, um pressuposto para a aula de hoje é olhar para partes nossas. Olhar o crítico como uma parte nossa. Olhar o sábio como uma parte nossa. Boa noite, Eliane. Quando você pensa como uma parte, é como se fosse uma pessoa. Ou numa sessão de constelação, como se você representasse com um objeto, um boneco. A questão de você pensar como uma parte, pensar o juiz, o julgamento, a crítica como uma parte, tem como função pensar como um relacionamento. Quando você se relaciona, você tem escolhas. Então, se você pensar que existe uma relação com o juiz interno, com o crítico interno, você pode mudar essa relação. Esse é o assunto da aula de hoje, como fazer essa mudança. Fazer a mudança do juiz para o sábio é um processo que envolve a empatia com o juiz. Primeiro é você perceber como é a relação com o julgamento. Tem pessoas que, diante do julgamento, ficam debatendo com ele, tentando vencer. E, claro, o juiz não desiste. Tem outras pessoas que tentam ignorar o julgamento. Tem outras pessoas que se esforçam para atender a vontade do juiz. As três formas não resolvem a relação, mantém. O que resolve é a empatia, a autoempatia, ou seja, reconhecer que o juiz tem uma intenção positiva, ele não é ruim. Por mais que o julgamento traga um sentimento desconfortável, o juiz por si só não é ruim. Ele está querendo proteger, cuidar, igual os pais fizeram na infância. Então, os pais, na infância, para educar, manifestaram julgamentos. É a forma de educar, de certo e errado. E esse juiz, esse julgamento interno, essa autocrítica, corresponde ao aprendido lá na infância. Entender isso é o caminho para resolver. Eu não falei, mas essa aula, como eu falo sempre, ela faz parte da série Antitristeza, que é prático para resolver a dor emocional da tristeza. Hoje é a aula 88, então semana que vem completamos 100 aulas e depois talvez tenha uma pausa de alguns dias e aí retorna uma outra série que eu ainda vou decidir qual vai ser o assunto. Eu tinha decidido, mas já nem lembro mais qual era a decisão. A Léo escreveu: acho a empatia uma qualidade essencial para a boa convivência. Sim. E eu não sei se você assistiu a aula, Léo, alguma aula anterior. Me fala, escreve, como que você entende a empatia? Como que você pode praticá-la? E como você entende a autoempatia? Porque a empatia com o nosso juízo interno é a autoempatia. A empatia com a parte nossa interna é a autoempatia. Então, a empatia com o juiz é a autoempatia, com o juiz interno. E esse caminho da autoempatia, ou empatia com a parte nossa, é o caminho para ter uma relação mais tranquila, mais leve com essa parte e dar espaço para o sábio. O sábio é aquele que encontra soluções. O sábio interior, ele é o discernimento que existe na gente. A questão é se você está usando ele. Quando o juiz está muito ativo, geralmente o sábio se recolhe. Aliás, empatia é sentir a dor do outro, se colocar na situação. E isso, aplicado a uma parte interna, é nesse sentido. No caso da autoempatia, tem a ver com não como sentir, porque não dá para sentir a dor do outro, mas com o reconhecer, o validar, o reconhecer que existe a dor e ela faz parte, ela é certa como ela é, sem querer consertar, ajudar, sem ter sido pedido. É como se fosse o reconhecer e o estar presente. Nesse sentido é o que eu aplico ou o que eu me refiro quando eu falo de a empatia ou autoempatia. O reconhecimento da emoção, o reconhecimento do sentimento. E essa parte as pessoas não falam porque não sabem, por desconhecimento, o reconhecimento da necessidade por trás da emoção.
Para você saber mais sobre emoção, sentimento e necessidade, você é a empatia consigo. É que a gente não pensa que existe uma relação com a gente. Toda relação com o outro está sempre influenciada pela relação que você tem com você. Então, qualquer relacionamento que você tenha, esse relacionamento vai estar sempre influenciado, afetado, direta ou indiretamente, pela relação que você tem com você. Então, autoempatia é o quanto você está cuidando de você. Você pode ter muita empatia pelos outros e sentir uma tristeza profunda que não passa. Muitas vezes, a tristeza profunda que não passa é uma dor que, para desviar, desviar do contato com ela, toda a energia se volta para ter empatia pelos outros. O cuidar dos outros como uma forma de tentar não sentir o incômodo ou a dor que está sentindo. O caminho seria fazer as duas coisas. Você não precisa parar de cuidar dos outros, mas precisa incluir o autocuidado. Normalmente, quando você começa a cuidar de você, você equilibra o tempo que você dedica para cuidar dos outros e cuidar de si. Bom, então, para ir da autocrítica para o sábio, a gente precisa reconhecer que o crítico, ele ajudou a gente muitas vezes. Por conta do crítico, do julgamento interno, você evitou vários problemas, certo? Então, esse juiz interno, esse crítico interior, ele precisa ser reconhecido por tudo que ele fez de bom. Quando foi a última vez que você agradeceu ao seu julgamento, ao seu crítico interno, por te ajudar, por te proteger? Quando você experimenta, a Eliane escreveu que nunca. Então, experimenta agora, Eliane. Experimenta imaginar que você está falando com o seu julgamento, com o seu crítico interno. A Léo também disse nunca. Experimenta, agradeceu, né? O que muda? Quando você fala para o seu julgamento, eu te agradeço por você querer me proteger, eu te agradeço por você me ajudar. Observa o que muda. Esse é um primeiro passo. Reconhecimento que esse julgamento, por mais que ele incomode, ele quer ajudar. A Eliane disse que fica mais leve. Depois que você fez esse reconhecimento do juiz que quer ajudar, o próximo passo é você falar para ele como você se sente com o julgamento. O que o julgamento causa em você, da forma que ele vem? Principalmente em situações assim mais intensas. Por exemplo, pode ser que o julgamento deixe você estressada, com raiva, traga sofrimento, certo? Desconforto. Agora imagina que o juiz sente o mesmo que você sente. O desconforto pode ser ter que lidar com a tristeza, pode ser ter que lidar com o medo. Ou às vezes as duas coisas em você. O que você está sentindo, o juiz está sentindo. No geral, o julgamento, ele quer proteger. Proteção é a necessidade por trás do medo. Então, o juiz está com medo. A Eliane escreveu, em mim são os dois. Então, experimenta falar para o juiz. Eu vejo que você tem medo. Porque você busca segurança. Esse é o segundo momento. Então, o primeiro é agradecer ao juiz por querer ajudar. O segundo é a empatia. Essa é a empatia que eu me refiro. Reconhecer que o juiz pode estar com medo, por isso que ele julga. Por isso ele quer proteger. Proteção é a necessidade por trás do medo. Então, o juiz julga porque ele está com medo e ele quer se proteger e proteger você. Ele precisa julgar você para você se comportar do jeito que vai te deixar seguro. Então, o primeiro passo, você agradece pela proteção que o juiz dá. O segundo passo
é esse de fazer a empatia com o juiz, ou autoempatia consigo, onde você reconhece que o juiz está com medo, o julgamento vem do medo. Então, essa voz do julgamento está com medo, ela é uma parte sua com medo. E ela fala porque ela está com medo. Daí você diz para ela, eu vejo que você está com medo porque você precisa de segurança. Segundo momento. O terceiro momento desse diálogo com o juiz, você fala para o juiz o seguinte. Você fala para ele o que você precisa do juiz, qual é o seu pedido para ele. Ou seja, a próxima vez que você me trouxer um julgamento, me trouxer uma informação, eu preciso que você me traga com mais leveza. E ao falar isso para o juiz, você verifica se ele aceita, se ele concorda em trazer o julgamento com mais leveza. E aí observa o que muda. E você pode dizer, para o juiz interno, a parte do julgamento, a autocrítica, você pode dizer para ele, quando você traz um julgamento com muito peso, com muita pressão, isso me causa desconforto. Por isso eu preciso que você tenha mais leveza. É como se fôssemos muitas pessoas. É que essa forma é uma forma de você trabalhar com duas por vez. A gente tem muitas partes. Se eu não me engano, na Gestalt terapia, eu acho que é na Gestalt terapia. Se eu não me engano, na Gestalt terapia, eu tenho uma visão de que na nossa psique tem vários eus. O nosso eu principal, esse que você identifica como você, é o que tem mais energia. É o que está dominando, entendeu? Só que os outros eus vão participando, só que eles não avisam. Por isso erramos tanto. Então, o erro é não deixar que as partes participem com fluidez. Não incluir as partes. O erro é ter várias partes dissociadas. Quando você tem aceitação é amor. Aceitação incondicional é amor incondicional. Quando você tem amor por você, quando você se aceita, você vai integrando essas partes. Quando você se julga, significa que você não se aceita. Não se aceitar, fala de partes que você rejeita. Julgar os outros também fala de partes que você rejeita em você. Por isso é importante o perdão. Não tem lá o ensinamento bíblico da importância do perdoar? Parece que Jesus fala que se você vai deixar uma oferenda no altar e lembra que você tem algum mal entendido com um irmão, vai lá e resolve. Deixa a oferenda aí, vai lá, resolve e depois volta. Ou seja, por isso o perdão é importante. E é, inclusive, um ensinamento bíblico. Porque quando a gente não perdoa alguém, a gente não se perdoa. A gente provoca uma separação dentro da gente. E eu falo isso por experiência própria. Eu guardei mágoa por muito tempo. Às vezes eu percebo um resquíciozinho de mágoa que insiste em se manter, mas não, pelo menos eu não apoio mais. Às vezes, de vez em quando vem alguma lembrança assim, mas bem pequena.